Olá, meu nome é Darley Fermino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar mais uma vez em paradoxo e em contradição, deixe-me te fazer uma única pergunta. Do seu ponto de vista, a morte existe? A morte é realmente real? Ou a morte é apenas uma ilusão do ponto de vista do corpo? Por que exatamente eu levanto essa questão? Resposta simples. Porque a vida do homem é justamente o espírito que está no corpo. Por acaso, eu te pergunto, o espírito ele morre? Repito novamente, por acaso, o espírito é mortal ou o espírito é eterno? Veja bem, meu amigo. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, disse Paulo que condenou Deus o pecado na carne. É a carne que peca. É a carne que morre. Então, como poderia o espírito morrer? Não, o espírito não morre. Prova disso que no livro de Jó, capítulo 34, versículo 14, está escrito: se Deus pensasse apenas em si e para si recolhesse o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o seu pó. O que retorna ao pó é a consciência de ser o corpo. O que é humano é desfeito quando o pó retorna ao pó. Mas a sua verdadeira vida não é humana. A sua vida é espiritual, pois a sua vida é o espírito que está no corpo. Neste caso, podemos entender perfeitamente que a vida do homem é eterna. Ela não pode morrer, pois é apenas o corpo que retorna ao pó, conforme consta no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó retorna ao pó, tal como era, e o espírito retorna a Deus que o deu. O espírito apenas troca de endereço. O espírito apenas deixa o corpo para retornar à fonte. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação visível do Espírito de Deus. Desta forma, podemos entender perfeitamente que você já existia antes mesmo do seu corpo humano ter nascido. Desta forma, você também permanecerá existindo após a morte do corpo, pois o Espírito é eterno. Veja bem, há uma única vida que existe. Estamos falando de Cristo, pois Cristo é a sua vida, conforme consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Disse Paulo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então você entenderá que a morte é apenas uma ilusão, pois o Espírito, que é a sua vida, não pode morrer, pois este Espírito é o próprio Cristo. Repito, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. A sua verdadeira vida tem a ver com o Espírito de Cristo. Por acaso Cristo morre? Por certo que não, meu querido amigo. E Cristo é a vida do homem. Existe apenas uma única vida. A vida é justamente Cristo, se desdobrando através de todos. Pois no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que há um só Espírito, o Espírito de Deus, que é Cristo, se desdobrando através de todos, pois todos nós somos um em Deus, e Deus é exatamente um através de todos nós. É exatamente por isso que você precisa entender este mistério. Você está reencarnando desde o princípio da fundação do mundo. Pois se a sua vida é exatamente o Espírito e existe apenas um único Espírito, podemos entender que este único Espírito é o que já estava desde o princípio lá sobre a vida de Adão. O primeiro Adão era justamente o Espírito que estava no corpo. E o Espírito que estava no corpo de Adão é justamente a sua verdadeira identidade, pois este Espírito é o mesmo. Prova disso que no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, está escrito: o único que é imortal e habita em luz inacessível, o único que é imortal, que sobrevive à morte do corpo, é o Espírito. Este Espírito é justamente Deus. Prova disso que no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz: o Senhor é o Espírito. Ele não é um Espírito, ele é o Espírito, pois há um só Espírito.
o Espírito de Deus, que é a sua vida. Se o Espírito de Deus é a sua vida, como exatamente você poderia morrer? Não, meu amigo. A morte é apenas uma ilusão do ponto de vista do corpo. Este Espírito de Deus, que é a sua verdadeira identidade, ele tem reencarnado desde o princípio da fundação do mundo. Prova disto, que no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. Mas então, o corpo retorna ao pó e este Espírito de Deus retorna aos céus. Então, Deus torna a enviar este mesmo Espírito e assim outro corpo é criado. E desta forma Deus renova a face da terra. E você apenas não possui consciência disto porque você se reconhece somente através do corpo. Mas o dia que você vier a despertar do Espírito na carne, você entenderá que você é um em todos e que todos são exatamente a sua verdadeira identidade neste exato momento. Um único ser, uma única vida que tem se desdobrado desde o princípio da fundação do mundo. Em outras palavras, todos os seres humanos são um só. Desde o princípio, a vida que estava sobre Adão, a vida que estava sobre Moisés, a vida que estava sobre o homem Jesus. É exatamente a vida que está se desdobrando através de você neste exato momento. E se você não é o corpo, senão a vida que está no corpo, podemos entender perfeitamente que você é o próprio Deus dormindo na carne. Por isso que no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, está escrito: portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, o Deus único. Repito, portanto, ao Rei eterno. O Rei eterno é o Espírito. O Espírito, ele é eterno, pois ele não morre. O Espírito, ele é imortal, ele é invisível. Sim, você não é capaz de se reconhecer através do Espírito, simplesmente porque o Espírito é o próprio Deus. Você não é capaz de ver este Espírito. Você pode despertar do Espírito, mas você não pode ver o Espírito. Você jamais encontrará Deus, simplesmente porque você não pode encontrar quem você já é. Você pode despertar, repito, da sua verdadeira identidade. Você não pode encontrar a Deus porque você é o próprio Deus. Você pode despertar, se reconhecer através do Espírito. E isso podemos entender perfeitamente, porque ninguém jamais viu a Deus. Porque não há como ver algo que você já é. Você precisa se reconhecer através do Espírito. Repito, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você terá encontrado a Deus. Pois a partir deste momento, você não se reconhecerá mais através do corpo, senão através do Espírito, que é o próprio Cristo.